mágico da palavra da boca de Deus. Glória a nossa Cristo, Verbo 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 de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, hoje nós estamos no segundo domingo da Quaresma. Vamos caminhando, nos preparando para a Páscoa do Senhor, o momento em que nós, com Jesus, seremos glorificados. A liturgia da palavra de hoje antecipa esta realidade da ressurreição. O Evangelho que nós acabamos de proclamar nos fala da transfiguração de Jesus. A transfiguração nada mais é do que uma transformação total. É como se Jesus deixasse uma realidade e passasse a viver uma outra realidade, mesmo que apenas por um momento. Nos diz a leitura que suas vestes ficaram tão altas e nenhuma lavadeira da terra poderia lavá-las exatamente como estava a veste de Jesus. Isso significa que é uma transformação total. Aquele Cristo que nós conhecemos, aquele Cristo com o qual os primeiros discípulos vinham caminhando, se apresentou da forma como ele iria se apresentar futuramente no momento da ressurreição. E o que é interessante nesta cena da transfiguração do Senhor é o diálogo que Jesus tem com Moisés e com Elias. O Evangelho não nos diz o que um disse para o outro, mas nos diz que ele conversava com Moisés e com Elias. A figura de Moisés e Elias aqui é uma figura simbólica e muito forte, porque Moisés representa toda a lei, os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Toda a lei que falava sobre aquele que deveria vir para reinar em Israel.
e todos os profetas representados por Elias. Elias aqui representa toda a profecia de Israel, todos aqueles que anunciaram que o Cristo viria, todos aqueles que prepararam o caminho do Senhor. Não nos importa o diálogo que tiver, o que nos importa é que estas duas figuras reconhecem em Jesus o Messias tão esperado pelo povo. E Jesus, diante de toda esta majestade, diante de toda esta transformação antecipada, ouve do céu a voz do Pai: este é o meu Filho muito amado, escutai o que ele diz. Deus está falando isso para aqueles que estão presenciando. Pedro, Tiago e João, escutai o que ele diz. Escutai, porque a partir do momento em que vocês trilharem os caminhos que o meu Filho está indicando, vocês também serão chamados de filhos amados. Quando nós nos colocamos neste caminho que nos leva também à glorificação, à ressurreição, nós também seremos chamados por Deus de filhos amados. Deus nos amou tanto, irmãos e irmãs, que nos deu o seu Filho único. E este tema do Filho único aparece também na liturgia de hoje. Primeira leitura, uma leitura dramática, porque Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. Você que é pai, você que é mãe, se coloca no lugar de Abraão, Deus pedindo para que você sacrifique o seu filho em prova de obediência, em prova de amor. A gente ia trabalhar, não ia? Mas Senhor, não tem outro jeitinho para a gente fazer, não? Qual seria a nossa reação? É uma coisa que nós deveríamos pensar. Aqui nos parece um pouco estranho Deus pedir uma coisa dessa para Abraão, Deus pede que Abraão sacrifique aquele que ele esperou por toda a sua vida, porque nós sabemos, nós conhecemos as Sagradas Escrituras, Abraão já foi pai com uma certa idade, pediu a Deus a possibilidade de ter um filho, para que este filho continuasse a sua história. Aí Deus concede esta graça e depois pede o seu filho em sacrifício. É um pouco estranho isso, Mas as Sagradas Escrituras já nos mostram que este sacrifício tinha o intuito de provar a fé de Abraão, de provar a sua obediência e a sua fidelidade, porque o próprio Deus, que pediu o sacrifício, veio depois interferir. Isso significa, irmãos e irmãs, que naquele momento de nada serviria o sacrifício do filho de Abraão para a remissão dos pecados da humanidade. Não é o sacrifício de uma pessoa que vai redimir a humanidade inteira. Quem então vai precisar se sacrificar? O próprio Deus. É Deus que desce a nós. É Deus que se faz humano. É Deus que caminha conosco. É Deus que entrega a palavra. É Deus quem sofre a perseguição. É Deus quem assume na carne as feridas da paixão. É Deus que experimenta em sua humanidade a morte, para dizer que a morte não é a última palavra. A glória, sim, é a vitória que nos é dada por Deus. Os discípulos, eles ficavam se questionando: mas por que o Senhor falou que era para a gente guardar segredo e falar somente depois da ressurreição dos mortos? A curiosidade deles, eu acho que não era nem tanto pela ressurreição, mas é a decepção, porque o Cristo que veio até nós para pregar a palavra, para transformar toda esta realidade, então vai morrer? Ele vai precisar morrer? E Jesus diz: sim, eu vou precisar morrer, mas a morte não será a última palavra. Por isso vocês devem falar tudo isso depois da ressurreição, para que as pessoas ali creiam que aquele que passou pelo mundo fazendo bem, a
pecados, venceu o limite máximo da humanidade, que até então era a morte. A partir de Jesus, nós não temos mais limites, porque nem mesmo a morte é considerada por nós um fim. É o fim de uma trajetória, mas é o início de uma trajetória eterna. A morte nos separa desta realidade, mas nos coloca numa realidade muito maior e muito melhor, que é estar eternamente em Deus. Esta possibilidade, antes de Jesus, nós não tínhamos. A partir de Jesus, nós agora temos. Mas é claro que para que nós possamos abraçar esta eternidade, esta salvação que nos é oferecida por Deus, nós precisamos trilhar os caminhos de Jesus. Precisamos obedecer àquela voz que saía da nuvem. Este é meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Se nós não estamos escutando o que o Senhor nos diz, nós estamos trilhando outros caminhos que nos levam ao nada, enquanto o caminho de Deus nos leva a Ele mesmo. É importante, irmãos e irmãs, neste tempo de Quaresma, nós refletirmos um pouco sobre o caminho que nós estamos tomando. Será que o caminho que eu estou trilhando é realmente aquele caminho pedido por Deus, apresentado por Jesus? Ou eu estou querendo trilhar os meus próprios caminhos? Quanto mais nós nos afastamos do caminho de Deus, mais nós nos afastamos da ressurreição, da glorificação que nos é prometida pelo Senhor. Quanto mais nós nos voltamos para Deus, mais nós experimentamos esta presença divina em nossa vida. Na missa, neste momento em que nós estamos aqui reunidos, nós somos convidados a olhar para o Cristo glorioso, reconhecendo que para que Ele tenha chegado a esta glória toda, Ele precisou antes passar por todo o caminho que o levou a isso. Na missa, nós vemos o Cristo que nasce, mas ao mesmo tempo, nós vemos o Cristo que caminha conosco, que faz a vontade do Pai. E porque faz a vontade do Pai, nós vemos o Cristo sofredor, aquele que carrega em si as marcas da paixão. Mas o mais bonito na Sagrada Missa, na Sagrada Liturgia, é que nós nos encantamos porque olhamos também para o rosto do Cristo glorificado. Quando nós olhamos para a Eucaristia, é exatamente para o rosto desse Cristo glorificado que nós estamos olhando. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nos diz Paulo, vã seria a nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui hoje celebrando a missa. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não valeria a pena ser cristão. Aliás, nós nem poderíamos ser chamados de cristãos, porque aquilo que é essencial para nós faltaria. Nós temos o que é essencial. Basta agora nós abraçarmos isso e gozarmos desta realidade, nos colocando sempre nos braços de Deus e nos deixando conduzir por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus